Antes de tudo, fé, depois de tudo gratidão. e no meio, Leia a Bíblia Cast. Você está no Leia a Bíblia Cast. Começando, meu irmão, minha irmã, mais um episódio desse podcast Leia a Bíblia Todo Dia, pessoal. Que bom ter você aqui com a gente. Episódio número 17. Olha aí, já há 17 semanas a gente aqui, eu, João 316, Fernando Pinheiro aqui comentando, meditando, né, se divertindo com a palavra de Deus, né? Porque não, é maravilhoso, né? A gente se deleita na palavra de Deus. A gente está o tempo todo aqui. Para a gente é um prazer, pessoal, compartilhar a palavra, ler novamente, meditar novamente. E gostaria de convidar você também a entrar no grupo de leitura bíblica para ler junto com a gente. Se você não faz parte ainda do grupo de leitura anual da Bíblia, né? Ó, tem a descrição, na descrição aqui desse vídeo, você pode acessar o link e entrar lá no grupo de leitura, onde a gente lê a palavra todo dia, de segunda a sexta-feira, um capítulo por dia, né? Mais de 300 irmãos, quase 400 irmãos lendo a palavra, meditando, compartilhando versículos, um edificando o outro, um motivando ao outro, tá certo? Tem lives de leitura toda segunda, quarta e sexta, onde a gente lê junto, né? Pelo YouTube também, tem sorteio, tem certificado, é uma maravilha, pessoal. Convido você que ainda não faz parte do grupo de leitura para vir junto com a gente ler a palavra, se divertir, se deleitar, se edificar na palavra de Deus, que é uma bênção, tá certo? Então, ó, se você já faz parte do grupo de leitura, convida outras pessoas para fazer parte e se edificar também, beleza? E aos sábados também tem uma edificação maravilhosa. Se você também não conhece, eu vou pedir para Fernando falar para a gente aqui o que é que tem aos sábados, Fernando, de manhã. o programa Jesus, a nossa esperança. Olha, eu sou suspeito em falar, né? Eu saio lá muito edificado. Tenho certeza, os irmãos que ouvem o programa no sábado, eles também ficam muito edificados. São louvores, são reflexões, são mensagens, são porções que nos animam, né, a continuar a vida, mesmo em meio às dificuldades. Então, tá lá, tá convidado. Sábado, 8 da manhã, o programa Jesus é a Nossa Esperança. Amém, Fernando. Jesus é a nossa esperança. Aproveite o sábado, né, para ouvir, para se edificar. Tem louvor, tem mensagem, é uma bênção, né? E se você perder, sempre tem, né, Fernando? No YouTube, sempre tem os episódios aí, né, disponíveis Só também para qualquer isso. semana, né? Qualquer horário. Qualquer horário. Entra lá no Jesus, a Nossa Esperança, e tem vários programas. Você vai ouvir, vai se deleitar, vai se alegrar, porque é isso que acontece com todos nós. É verdade. Valeu, Fernando. Olha aí. E agora o recado de João 316. Bem-vindo, João. Já tô vendo aí a sua camisa da Escola da Bíblia. Como é que tá aí os cursos, João, da Escola da Bíblia? Glória a Deus, graça e paz, amados todos. É um prazer estar mais uma vez com vocês, fazendo esse projeto lindo e maravilhoso. A Escola da Bíblia fica situada na Avenida Conde da Boa Vista, 1437. São diversos cursos bíblicos, teológicos e também de idioma, né? Então, Daniel está nos ajudando agora lá no inglês básico 1, então tá perfeito. Se você quer um idioma, troca uma ideia por aqui mesmo, pelo canal, né? Você vai ter informação direto com o professor de idioma Daniel Ferreira, tá certo? Então, se você não conhece a plataforma ainda, acesse o nosso site escoladabiblia.com. Lá tem diversos cursos online que você pode fazer de qualquer lugar. E se você está aqui em Recife, não perca tempo, faça uma aula. Eu estou amanhã não, é segunda-feira Gênesis, terça Atos, quarta Como Ler e Entender a Bíblia 1 e 2, então tem muita coisa boa. Eu convido você a acessar o nosso site escoladabiblia.com. E nunca esqueça que Jesus é a nossa esperança, ouvindo sempre o programa. Ó, eu fiz assim porque eu estou ouvindo, né, o programa, viu? Já está na boca do povo, né? Jesus é a nossa esperança. Que verdade. Bênção. Muito bom. Valeu, João. Escoladabiblia.com, né? Cursos de idiomas. Algumas pessoas me perguntam, mas Daniel, Escola da Bíblia, como é que você ensina idioma? A gente aprende idiomas também com a Bíblia, tá certo, pessoal? Você vai aprender inglês, mas também vai praticar o seu inglês usando a palavra de Deus também, com certeza. Né? Tem devocionais, é uma bênção também. Então, né, se inscreva lá, participe, né, dos cursos, se edifique
em mais essa oportunidade, tá certo? E agora, pessoal, antes de a gente começar a falar de Jeremias, né, mais uma semana de Jeremias, mais mensagens maravilhosas, né, mais alguns capítulos aí nessa história de Jeremias. Antes de a gente entrar na palavra de Deus, eu queria saudar os irmãos que estão fiéis, nossos fiéis ouvintes, nossos fiéis irmãos que estão sempre participando aqui no Leia a Bíblia Cast, nos ajudando, né, a fazer esse projeto aqui junto com a gente, tá certo? Ó, quem comentou no episódio 16 da semana passada, deixa eu abrir aqui, ó. Primeira pessoa que comentou foi Bianca Pérez. Bianca Pérez aí, ó, deixando seu amém. Aê, Bianca, que bom que você tá sempre com a gente aqui, acompanhando o Leia a Bíblia Cast. Continue firme, viu, Bianca? Na leitura e nos apoiando aqui também, beleza? Quem mais deixou aqui mensagem? Raquel Cruz também deixou mensagem. A paz de Cristo, estou firme e forte na leitura. Ei, Raquel, muito bem, continue assim. Deus abençoe os amados irmãos que nos incentiva. Valeu, Raquel, que Deus abençoe você também. Continue com a gente, continue divulgando esse projeto e trazendo mais pessoas para meditar na palavra. Beleza, Raquel? Miriam Silva também deixou a mensagem, dizendo bom domingo a todos, a paz de Cristo. Bom domingo, Miriam, bom domingo. Que bom também ter você aqui com a gente, né? Mais um domingão aí da palavra de Deus. Quem mais está por aqui? Shalom. Shalom também deixou sua mensagem, né? Nossa irmã Vânia, dizendo assim, ó, que saudade da Igreja de Cristo da Boa Vista, a Igreja do Amor. Pena que não tem 2 horários. Olha aí, né, a mensagem de Vânia. Que pena, né, Vânia? Não tem 2 horários, ó. Mas tem um canal da Igreja de Cristo na Boa Vista que você pode acompanhar o culto online também, tá certo? Ó, se você quiser acompanhar o culto online também aos domingos, sempre, ó, pesquisa aqui no YouTube, né, Igreja de Cristo na Boa Vista, que você vai achar com certeza, e vai poder participar do culto junto com a gente. É bom que você já emenda, ó, você assiste o culto, participa do culto no YouTube, e depois já emenda aqui o Leia a Bíblia Cast, né, e passa o domingo de edificação. Beleza, Vânia? Que Deus te abençoe. Laodiceia também deixando sua mensagem, glória a Deus, sendo edificada por este canal, louvado seja Deus. Amém, Laodiceia. Que Deus te abençoe também, né, que você continue com a gente, nos edificando também. Vocês nos edificam muito, né, participando aí das mensagens, né? E Shalom deixou um testemunho aqui que eu achei bem legal. Olha que interessante, né? O projeto usando, né, sendo usado, Deus falando com ela. Vânia colocou aqui, irmãos, Deus tem me incomodado com uma coisa que faz parte do ministério dele e eu me peguei respondendo, Deus, eu não tenho, me dê e eu faço. Agora, com esta reflexão de vocês, eu entendo que eu tenho que fazer, mesmo sem achar que não tenho. Olha aí. Pois se ele diz, faça, eu tenho que fazer, né? Pois isso significa que ele sabe que eu posso fazer, né? Que coisa boa. Que bom, Vânia. Que bom que a mensagem aqui, né, foi usada por você. Deus tem usado e é verdade. Ó, se Deus quer que a gente faça, vai lá e faz, né? Mesmo que a gente às vezes não entenda, né? Mesmo que a gente, né, não queira, não, se Deus está mandando, vai e faz, com certeza é o melhor. Com certeza você vai agradar a Deus, né, João? Daniel, é o seguinte, quando você abriu aí com a nossa ouvinte, Bianca Pérez, eu quero dizer para Fernando, né, e a todos que estão nos ouvindo, que Bianca, no sábado passado, ela entregou a sua vida a Cristo. Eu estava na sala e era sobre novos convertidos e eu disse, olha, é uma nova vida que vocês receberam, então o batismo, e ela disse, eu ainda não sou batizada. Oi? Aí ela já vinha, né, estudando conosco, fazendo doutrinas básicas lá, assistindo o culto na quarta-feira, louvando com a gente nas quarta-feiras, 16h30 até às 17h30, então ela sentiu como era a igreja, então ela entregou a sua vida a Cristo e houve festa no céu no sábado. Quando terminou a aula, ela disse, eu quero me batizar, e aí a gente conversou com ela, explicou a situação e ela aceitou, confessou perante muita gente lá, que Jesus é o Senhor e Salvador. Ela se arrependeu dos pecados dela e foi batizada. Agora é continuar fiel. Então, esse programa ajudou, doutrinas ajudou, o culto ajudou. Então, tudo tem, todos juntos, tudo vai, né? Tudo vai cooperando. Então, se você ainda não entregou sua vida, então mandem aí uma mensagem para mim, para Fernando, para Daniel, e a gente pode fazer um estudo, nós três, com você que deseja viver a eternidade com Deus, podemos fazer uma videochamada no YouTube, ver um horário disponível, né,
para a gente conversar. Então, isso é um bom momento também. Isso aí já é um novo projeto. Se você quer entregar sua vida a Cristo, se você tem dúvida, então manda aqui, né, uma mensagem que a gente vai entrar em contato com você e a gente forma esse grupo de estudo e durante alguns dias, né, a gente vai conversar sobre Jesus sendo o Senhor, Jesus sendo o Salvador, e você se arrependendo, a necessidade do batismo, porque para Bianca, como para todos, só duas coisas é bem interessante todos saberem, que para ser batizado requer só tem dois requisitos. Primeiro, é você entender o batismo. E o segundo é ter água. Então, Bianca Pérez, ela entendeu a necessidade do batismo e tinha água na Boa Vista. Então, foi feito o batismo dela, para honra e glória de Deus. Amém, amados irmãos? Perfeito. Amém. É isso aí, João. É isso aí. Estamos disponíveis, tá, pessoal? Se esse projeto aqui, de alguma forma, tocar seu coração e você quer entender mais, ó, eu estou disponível, João está disponível, Fernando está disponível, né? O outro irmão vai estar disponível. Fala com a gente que a gente estuda a Bíblia com você, né? Ah, Daniel, eu quero me aprofundar nesse livro. Chama a gente que a gente ajuda. Ah, eu quero saber mais sobre isso aqui. Chama que a gente ajuda, né? E parabéns, Bianca, pela decisão, mais uma vez aí, né, de entrar para o reino de Deus. Com certeza foi a melhor escolha que você fez. De todas as escolhas, né, que a gente pode fazer na vida, essa, com certeza, é a melhor. Né? Valeu, pessoal. Vamos então começar a degustar, né? Qual é o cardápio de hoje? Hoje é Jeremias, do capítulo 36 ao capítulo 40. Rapaz, essa semana foi maravilhosa. Cada capítulo eu fiquei como se eu tivesse num filme, viu? Essa semana eu fiquei num filme assim, esperando as próximas cenas, o próximo capítulo do que ia acontecer, né? Na sexta-feira eu terminei querendo continuar, né? Já me deram um spoiler do que vai aí do filme, mas foi maravilhoso. Jeremias, capítulo 36, e eu quero começar com o Fernando aqui dizendo o que foi que Deus falou com ele nessa leitura que a gente fez na segunda-feira de Jeremias 36. Como é que foi, Fernando? Segunda-feira, versículo 36, teve bastante coisa, como sempre, né, Daniel? Mas aqui eu destaquei os versículos do 20 ao 26, onde o rei, né, ele lança no fogo o rolo, né? O rolo as escrituras sagradas. Eu vou ler aqui, porque só para a gente entender, eu vou ler o versículo 23, mas eu só queria dizer o seguinte, muitas vezes, quando a verdade é dura, né? A verdade é dura, as pessoas não querem aceitar, né? Vamos ver aqui o que ele fala aqui no versículo 23. Diz assim, olha, eu já falei, né? A história aqui, o versículo 36, como o João sempre diz, né? É bom saber, é o rolo de Jeremias é lido no templo, né? E o versículo 23 diz assim, sempre que Jeude terminava a leitura de 3 ou 4 colunas do rolo, o rei as cortava com um canivete de escrivão e lançava no fogo que havia no braseiro, o fogo que havia no braseiro. Eu não vou ler todo o texto, porque já foi visto, né, na live da segunda-feira, né, e os irmãos estão convidados a assistir a live, foi uma delícia de live, né, mas o que me chama a atenção é que a mensagem, as notícias que Jeremias dava, né, que Deus mandou para aquele povo, o rei não queria aceitar, né, não queria aceitar. Então, cada vez que o leitor Jeude ia lendo o rolo, né, ia desenrolando e lendo a escritura sagrada, o rei ia cortando, ia jogando no fogo, ia queimando. Só que depois Jeremias escreveu novamente, senão não teria chegado para nós hoje aqui, né? Ele escreveu novamente. E o que me chama a atenção é isso. Quando as coisas não são favoráveis, quando o pregador, quando o mensageiro não está falando o que eu quero ouvir, muitas vezes eu fecho a Bíblia, guardo lá, não quero mais ir para a igreja, corto a Bíblia, né? Então, isso me chamou muita atenção isso. Amém, Fernando. É verdade, né? Isso aí, infelizmente, né? Muitas pessoas, né, só quer ouvir o que é bom, né? Só quer ouvir o que é prazeroso, né? Coisa boa, né? E olha o que aconteceu aí, né? O rei cortando, né? Foi muito triste essa parte. Eu lembro que a gente leu, né? E ele lá cortando, tocando fogo, né? Foi cortando e foi jogando no fogo aí a versão de Jeremias, né?
Interessante. Valeu, Fernando. Olha aí, esse foi o capítulo 36 da visão de Fernando. E agora vamos ver com João 3,16. Como é que foi, João, aí a leitura de Jeremias 36? É bom relembrar que Jeremias 36, versículo de 1 a 10, fala sobre o rolo de Jeremias. Ele é lido no templo, tá certo? Então, do versículo 11 até o versículo 19, o rolo é lido diante das autoridades. Do versículo 20 até o 26, o rei, ele lança o rolo no fogo. E aí, do 27 até o 32, Baruque escreve outro rolo, tá bom? Então, pegando isso na mente, é bom relembrar por quê? Porque é o resumão. Então, veja quanta coisa. Então, tem o rolo, é lido no templo, diante das autoridades, o rei lança o rolo no fogo. Então, tem muita coisa acontecendo, tá certo? Então, veja lá, porque só é você voltar lá que vai estar online, né? Então, foi um dia de comunhão, então a pessoa vai para lá e vai acompanhar toda a trajetória. Eu separei o versículo 3. O versículo 3 diz assim: talvez os da casa de Judá ouçam todo o mal que eu estou planejando fazê-lo e venha a converter-se, cada um do seu mau caminho, e eu lhes perdoe a iniquidade e o pecado. Então, o ponto é converter, é ouvir, não é, que eu separei. O versículo 7 também é interessante. Está escrito: pode ser que as humildes súplicas deles sejam bem acolhidas pelo Senhor, e cada um se converta do seu mau caminho, porque grande é a ira e o furor que o Senhor tem manifestado contra esse povo. Então, amados ouvintes, já escutou Deus hoje, né? O que Deus está falando, que você ainda não está fazendo, não é? E você tem sido humilde? Então, a dica da segunda-feira foi: não ande por maus caminhos. Essa foi a reflexão, o resumão bem contido de tudo que eu li. Amém, amém, João. É isso aí, né? Foi legal, foi muito legal aí essa história do rolo de Jeremias na segunda-feira. Eu achei muito interessante também, sabe, o versículo 3, como você falou, porque mostra pra gente o propósito da palavra de Deus, né? O propósito. Por que Deus mandou tanta gente escrever a sua palavra, né? Ele diz, talvez eles se convertam, talvez eles entendam, sabe? Então, o propósito de a gente ter a palavra, pessoal, Deus teve todo esse trabalho, essa preocupação de deixar a palavra escrita para a gente, justamente para que a gente leia e se arrependa, para que a gente leia e mude de ideia, né, dos nossos caminhos, para que a gente leia e pense, poxa, eu estou fazendo alguma coisa errada, né? Eu estou no caminho errado, eu preciso mudar. Né? Esse é o principal objetivo da palavra de Deus. Foi para isso que Deus deixou a palavra, e ele já tinha essa preocupação lá na época de Jeremias, né? Jeremias preso, mesmo assim Baruque foi lá, né? Escreveu, o rei foi lá, tocou fogo, Baruque escreveu de novo, né? Jeremias ditando tudo o que precisava ditar e Baruque ia escrevendo. Então veja, né, a preocupação de Deus, e a palavra de Deus chegou até hoje. Então é por isso que é importante, pessoal, a gente ler a palavra, porque a cada vez que eu leio, e eu leio uma vez, e eu leio de novo, vai chegando o entendimento na minha cabeça, e cada vez que eu leio, eu vejo o quanto eu preciso de Deus, né? Eu acho que essa é a ideia. Cada vez que eu leio, eu vejo o quanto eu sou pecador, o quanto eu preciso pregar mais, o quanto eu preciso fazer mais coisas, né? Como a nossa irmã Vânia falou, né? Deus quer que eu faça, Deus quer que eu faça. E cada vez que eu leio, eu vejo que eu posso fazer mais, que eu posso me dedicar mais, que eu posso ter mais fé, que eu posso ter mais tudo. Então, é esse o objetivo, né? É mudar nossa mente, mudar nosso coração, sabe? Esse é o propósito da palavra de Deus, né? Então, achei muito interessante aí, e por isso que ela foi escrita, e depois tocou fogo, e escreveu de novo, e vai escrever quantas vezes for necessária, né? Para que a humanidade, ela se arrependa e se volte para Deus. Muito bom, pessoal. Esse foi Jeremias, capítulo 36, um dia de live, um dia de comunhão, mas também tem aqueles dias que a gente lê, cada um na sua casa, cada um meditando, né? Foi o caso da terça-feira, onde a gente leu Jeremias, capítulo 37, e eu vou pedir para Fernando falar para a gente aí o que foi que teve na sua leitura na terça-feira, Fernando. Terça-feira, 37, o assunto foi Jeremias na prisão, né? Como você sempre fala, nem sempre o livro, as escrituras, elas se encontram em ordem cronológica, né? Mas nesse momento aqui, Jeremias estava na prisão.
é interessante é que, eu vou ler aqui o versículo 2 para a gente entender. Diz assim, 37:2, nem ele, o rei, né, nem os seus servos, nem o povo da terra deram ouvidos às palavras do Senhor, que ele falou por meio do profeta Jeremias. É interessante que o rei não deu ouvidos, os escravos não deu ouvidos, os servos, né? Nem o povo da terra deu ouvido à palavra do Senhor. Ninguém dava ouvido à palavra do Senhor. Aí chega um momento que o rei pede para um portador ir até Jeremias, né? E pedir a Jeremias, por favor, Jeremias orassem por eles a Deus. Eu fiquei pensando, às vezes as pessoas não querem dar ouvidos, quando vê que a coisa está acochando, né? Aí vão querer que alguém ore por ele, né? É interessante. Mas, dentro desse mesmo contexto, a gente vai ver, do 4 ao 11, que Deus, ele deixa claro que não tem jeito, que eles vão sofrer as consequências, que eles não serão poupados. Não é que Deus não possa mudar a situação, é que eles não merecem. Então, Deus, ele deixa claro isso. Então, Jeremias passa a ser vigiado e é preso. Isso do versículo 12 ao 21. Qual a conclusão que eu tirei disso tudo? Claro, eu não li todo o texto aqui. A conclusão que eu tiro disso tudo é que muitos irmãos, né? Muitas vezes, irmãos, até a gente mesmo, como falei, a gente só busca a Deus quando está em apuros, quando está em dificuldades. Pede para alguém orar. E eu me lembrei de um fato, irmãos, eu vou contar para vocês. Essa pessoa não está mais entre nós, né? Certa vez eu passei num lugar e a pessoa me chama e disse, irmão, ore por mim, estou passando por dificuldade. E eu disse, tá certo, vamos orar. E quando eu comecei a orar, eu disse, pedi a Deus que fizesse a vontade dele. A pessoa não se agradou, a pessoa não queria. Ela disse, irmão, quer dizer que o senhor acha que eu não mereço isso? Aí eu tive que me explicar, tive que dizer a ela que nós deveríamos aceitar a vontade de Deus. Eu entendi mais ou menos isso aqui, nesse contexto, né? O rei não ouviu, os servos não ouviu, o povo não ouviu. Depois ele manda aqui uma pessoa, um portador, né? Até Jeremias, para que Jeremias orasse. Portador com o nome de Jucal, para que Jeremias orasse por eles. E aí eu fiquei pensando, olha, a coisa acochou, ele quer que ore. Como Jeremias passou a mensagem de Deus que não tinha mais jeito, aí eles começaram a perseguir Jeremias, e a gente vai ver aí que Jeremias foi preso, né? E aí é uma coisa que a gente precisa trazer para a vida da gente. Será que eu estou buscando a Deus somente quando eu estou sendo acochado? Eu pensei nisso, irmãos. Eu pensei nisso. É um assunto que a gente precisa pensar, né? Ouvir a palavra de Deus antes, para depois a gente não ficar se lamentando, né? É um ponto muito interessante e que também é interessante, eu chamo, porque apesar dos anos 2.500, 2.600 anos, as coisas não mudam, né? Sempre acontece, se repete o mesmo assunto. Então é um assunto muito interessante que a gente pode refletir, para ver como é que está o nosso relacionamento com Deus e se nós estamos dando ouvido, né, João? Ouvido ao nosso Deus. Amém, amém, Fernando. É isso mesmo. Olha aí, que mensagem maravilhosa. Vai anotando aí, pessoal. Você que está ouvindo, leia a Bíblia Cast, vai anotando aí quantas mensagens, né? Quantas reflexões a gente está extraindo aqui, né? Além do que a gente já pessoal. É verdade. Muitas vezes a gente somente ouve a Deus, né? A gente só busca a Deus, só consulta a Deus quando tá na pior, né? Depois de a gente tentar tantas e tantas coisas, a gente tenta, vai, faz de tudo, erra, cai, tropeça, aí depois, quando já não, às vezes não tem mais jeito, aí você vai lá e se lembra de Deus, né? É verdade, é um bom ponto, né? Devemos buscar a Deus em primeiro lugar, né? Diz lá Mateus 6, né? Buscar em primeiro lugar, não em último lugar, né? Não quando você já tentou de tudo. Isso não é confiança em Deus, né? Quem confia em Deus, né, busca e ouve o que ele diz, né, antes de qualquer coisa. Boa mensagem. Valeu, valeu, Fernando. E eu tenho certeza que João também tem uma excelente mensagem aí que ele extraiu de Jeremias 37. Conta aí pra gente, João.
É bom relembrar que Jeremias 37 fala sobre o pedido de Zedequias de 1 a 10 e de 11 a 21, Jeremias é preso. Então, esse é o desenho. O versículo que eu separei, Fernando já leu, é o versículo 2. O povo não deu ouvido. Eu acredito que ouça Deus é uma mensagem que eu já estou falando já há 4 semanas, no mínimo. Sempre eu venho com o PP, com o ouça Deus, você tem ouvido Deus. Então, verdadeiramente, meus amados ouvintes, eu quero trazer para você. Você tem ouvido a Deus? Esse é um ponto. Se você tem ouvido a Deus, é um ponto. Agora eu mudo a chave. Veja, você tem falado de Deus para quem? A minha pergunta agora é: você tem falado de Deus para quem? E veja, se nós estamos lendo, se você está ouvindo e você ainda não pratica a palavra de Deus, você está enganando a quem? Tiago fala: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Ouvir parece que está vindo semana após semana. Se você pegar o PP, sempre tem. E hoje não vai ser diferente. Se hoje tiver um PP, ouça Deus. A dica para terça-feira no Tempo com Deus foi: ouça Deus. Amém, amém. É isso aí. Valeu, valeu, João. Né? Ouça Deus, como ele falou, né? Já vem repetindo, né, João? Já vem falando, ouça, do mesmo jeito que Jeremias repetiu várias vezes, né? A mensagem, anos e anos, né? Nunca é demais a gente falar. Sempre ouça a Deus. Valeu, valeu, João. É isso aí, né? Esse foi Jeremias 37. Na minha leitura aqui, pessoal, eu tinha destacado o versículo 3, né? Também falando de Jucal, né? Que foi lá dizer: por favor, ore ao Senhor, nosso Deus, por nós, né? Jucal foi lá pedir, e aí Fernando focou no ponto de que a gente deve, né, nunca deve deixar Deus em último lugar, né, só quando acocha. E quando eu li esse versículo, me veio outra coisa, né? Quando eu li esse versículo, eu fiquei pensando: poxa, devemos orar uns pelos outros, né? Devemos orar do mesmo jeito que ele disse: ore por nós, né? Jucal foi lá e disse: ore por nós. É tão bom quando a gente ora também pelos nossos irmãos. É importante você estar orando, né? Qual foi a última vez que a gente orou por um irmão? Às vezes a gente só ora pelos nossos pedidos, pelos nossos familiares, né? Eu. E muitas vezes a gente precisa lembrar também de incluir nas nossas orações o nosso irmão, que a gente sabe o que ele está passando, sabe de uma dificuldade, sabe o que ele está enfrentando, sabe? Ou mesmo sem saber, né? Ou mesmo sem saber, você pode chegar assim, o pastor da sua igreja, a liderança da sua igreja, um ministério da sua igreja, você pode nem saber como é que tá, mas você pede a Deus: Deus abençoe esse ministério, Deus abençoa, né, essas pessoas que estão à frente, né? Deus abençoa, né? Eu acho muito importante, me lembrou esse ponto aí: ore por nós, né? Devemos sim orar uns pelos outros o tempo todo. Você orar por mim, eu oro por você, e juntos a gente vai orando e vai falando com Deus. Foi engraçado, né? Um ponto bem diferente aí do mesmo versículo que Fernando tinha trazido, né? E é a palavra de Deus, pessoal. A palavra de Deus é assim, é viva e fala com a gente de diversas maneiras, e vai anotando aí, continuo dizendo, vai anotando aí que tem muita mensagem para a gente meditar nesse domingão de Leia a Bíblia Cast. E vamos passar então para Jeremias capítulo 38, foi a leitura da quarta-feira, né? Isso, Jeremias 38, Jeremias jogado lá naquele poço. Como é que foi isso, Fernando? Jeremias na cisterna, no poço. A gente começa a imaginar, né? Lá atrás, a gente viu ainda há pouco que eles não queriam ouvir, no versículo 37, né? Não queriam ouvir a voz de Deus, né? Não queriam ouvir. E nesse capítulo aqui não é muito diferente. Eu vou ler aqui o versículo 3 e 4, só para a gente ter uma ideia aqui. Diz assim, versículo 3. Assim diz o Senhor: esta cidade infalivelmente será entregue nas mãos do exército do rei da Babilônia, e este a tomará. Então, infalivelmente. Não é que Deus, como a gente sempre diz, não é que Deus não queira acudir o povo. É que o povo é desobediente. Nós somos desobedientes. Nós erramos constantemente. E ele continua aqui no versículo 4. Então, as autoridades disseram ao rei: este homem tem que ser morto, com Jeremias, porque
Dizendo essas palavras, desfalece as mãos dos homens de guerra que estão nesta cidade e as mãos de todo o povo. Este homem não procura o bem-estar do povo, e sim o mal. Como nós vimos anteriormente, aqui eles deixam claro, esse homem precisa ser morto, porque as palavras que eles falam para as pessoas, para os soldados, para os guerreiros, são palavras que desmotivam. Então, não traz esperança. Então, a gente pode ver que eles querem palavras que fortifiquem, eles querem, na verdade, palavras bonitas, palavras falsas, né? Nós vimos lá nos versículos anteriores, acho que 35, 36, onde tinha os falsos profetas, né? Que falavam mentiras, e eles preferiam acreditar nos falsos profetas. Aqui ele também fala um pouco sobre isso. Mas aí tá, eles querem matar o profeta, levar ele à prisão, na cisterna, né? Eles dizem que ele deve ser morto, porque ele está falando a verdade. Então, mais uma vez, a gente vê, as pessoas querem ouvir mentiras, querem se enganar. E isso não foi só naquele tempo. Hoje também. Muitas vezes, irmãos, a gente, às vezes, prefere ouvir pessoas que falam coisas bonitas. E falam coisas bonitas e não nos mostram os nossos erros. Quando não mostram os nossos erros, a facilidade que nós temos de cair no abismo é bem maior. Então, a gente precisa agradecer a Deus quando vem um irmão nosso e nos adverte. Irmão sincero, irmão que a gente reconhece que ele está trazendo a palavra de Deus, assim como Jeremias estava trazendo a palavra de Deus. Então, a gente precisa conhecer os irmãos, saber quem é o mensageiro de Deus. Nós temos meios para saber disso, que são o mensageiro de Deus, para a gente confiar neles, né? E não querer que eles falem mentiras, porque o mensageiro de Deus, ele não vai falar mentira. Se o ouvinte não quiser ouvir, o mensageiro de Deus, ele vai simplesmente deixar e vai embora. Vai chegar outro mentiroso e vai enganar aquela pessoa. Então, é bom a gente pedir a Deus que nos dê entendimento para a gente saber quem é o mensageiro de Deus, os verdadeiros mensageiros de Deus, e a gente possa crer nessa mensagem, mesmo que ela seja dura, mesmo que ela seja uma mensagem que a gente não se agrade. Porque Deus, ele é justo. Deus não vai nos enganar. E se nós aceitarmos a palavra dele, ele, sinceramente, ele vai nos ajudar a vencer as batalhas. Amém, amém. É isso aí, Fernando. Muito legal, né? É verdade. A gente tem essa mania de querer sempre, né, ouvir o que nos agrada, né? Sempre ouvir o que é bom e tá nos enganando, né? Acho que a pior mentira é aquela que a gente conta pra gente mesmo, né? Você enganar as outras pessoas é complicado, mas você enganar você mesmo, infelizmente, a gente precisa ter cuidado com isso, né? A gente muitas vezes se engana o tempo todo, né? E eu lembrei de uma pregação que eu ouvi. Eu acho que foi Bill, que ele falou assim, Jesus não é, não, a gente às vezes acha que Jesus é nosso amigo, né, tratar Jesus como nosso amigo, e é verdade, o verdadeiro amigo, né, é aquele que fala as verdades para você, né, aquelas que vão doer, né, que vai cutucar a ferida, sabe, porque realmente é isso que é um amigo, aquele amigo que só te elogia, que só te fala coisa boa, que você tá sempre certo, que você tá sempre ok, que você tá maravilhoso, que você, cuidado, né, cuidado, eu já passei por situações também que eu quis ajudar a pessoa, falei a verdade, mas a pessoa, ela disse, Daniel, você assim tá me desmotivando, você tem que me motivar, você tem que me motivar, aí eu disse, olha, a motivação é justamente dizer a verdade, mas tem gente que não gosta, né, tem gente que não gosta, precisamos, né, fazer isso também da palavra de Deus, ouvir a verdade, dizer a verdade, né, com certeza, né, mesmo que doa, né, é importante essa reflexão aí de Fernando. Valeu, Fernando. E agora com João 3,16. Como é que foi a leitura aí de Jeremias 38, João? Jeremias capítulo 38, é bom relembrar que do versículo 1 até o versículo 13, né, Jeremias no poço, e do 14 até o 28, Zedequias, ele pede conselho a Jeremias. Então, partimos daí, eu fico com o versículo 20, mas Jeremias respondeu, eles não o entregarão. Ouça a voz do Senhor no que estou lhe dizendo, então tudo lhe correrá bem e a sua vida será poupada. Daí eu tenho alguns pontos. Primeiro,
Ouve, ó Israel. Quantas vezes nós estamos aqui na mesma palavra? Ouça Deus, né? Ouve, ó Israel. Eu quero lhe convidar nessa quarta-feira, às 16h30, na Avenida Conde da Boa Vista, a estar conosco. Eu, Daniel, vamos estar lá e juntos vamos louvar, como no domingo passado nós louvamos. Rendei graças ao Senhor. E nessa quarta, Deus, ele nos abençoou e nós conseguimos louvar e foi maravilhoso, foi lindo. Daniel estava dirigindo lá os louvores e disse: João, rendei graças ao Senhor. Lembrando foi aí, perfeito, né? Perfeito. Então, se você vai nessa quarta, comenta aqui, digita aí, ó, eu vou lá. Talvez Bianca vai ver agora, né, de meio-dia, quando for lançado, e aí diz, ó, vou estar lá. Então, comenta aí quem vai estar lá conosco para louvarmos. Daniel, Bianca tá sempre lá com a gente, né? Olha aí, coisa Daniel, boa. anota aí, ouve o Israel, né? Ouve, E aí, Israel, vou anotar. e o ponto é esse, ó. Veja, Jeremias está falando, né? Ó, eles não entregarão. Ouça o Senhor no que estou lhe dizendo. Então, hoje, eu digo para você, arrependa dos seus pecados, confesse o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Isso é que importa. E a sua vida será poupada. Ou seja, você já vai fazer parte da eternidade. Entenda? Olha, hoje, confesse. Veja, primeiro, vamos lá, vamos pensar. Primeiro, você crê que Jesus é o Filho de Deus? Se sim, amém. Você confessa o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Se você diz sim, amém. E você se arrepende dos seus pecados? Sim, porque o pecado faz a separação entre você e Deus. Então, você se arrepende. E aí você deve agora descer as águas. Por quê? É preciso nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. E esperar junto comigo, Daniel, Fernando, todos nós, a volta de Cristo. Permanecer fiel até o fim. Não é uma vez que você foi batizado, não. Nós agora precisamos manter. É como o programa de ontem, de Fernando, falou. Como evitar os pecados, as tentações. Não é? As tentações vão vir. Então, resistir, não é? E o diabo, ele fugirá de vós, porque Deus não vai dar algo maior. Então, hoje, você deve ter algo que precisa ser deixado para trás. É preciso ter um novo começo. Você já imaginou hoje, meio-dia deste domingo, você, meu amado ouvinte, você, nascer de novo e deixar todo o pecado lá para trás, cair no esquecimento? Sabe o que é necessário? Ouve, ó Israel. Maravilha, Daniel. Amém, amém. Ouve, ó Israel, ouve, Brasil, ouve, povo de Deus, né? O que Deus está falando. Valeu, João, pela mensagem aí de Jeremias 38, pessoal. Uma coisa que me chamou a atenção na minha leitura na quarta-feira, Jeremias 38, foi o eunuco, né? O etíope eunuco, Ebed-Meleque, né? Me chamou muita atenção aí, quando ele foi interceder, né, por Jeremias lá no fundo do poço, na lama, né? Literalmente na lama, e ele preocupado, né? Jeremias, ele iria morrer, né? Ia acabar morrendo de fome ali. Eu não sei se o objetivo era matar Jeremias ou não, né? Eu acho que sim, talvez, mas assim, né? Ele foi lá e intercedeu por Jeremias, foi lá, buscou ajuda, né? Foi lá falar com o rei, né? Mesmo em terra estrangeira, e ele foi lá e, né, o rei mandou 30 homens, sabe? E ajudou a tirar Jeremias. Então me chamou muita atenção essa atitude do etíope, porque ele só ouviu, né? Ele só ouviu que Jeremias estava por lá e ele se preocupou, independente dele ser da mesma religião, independente de ser do mesmo povo, né? Ele estava o tempo todo preocupado com Jeremias, preocupado quando ele ia morrer. Fome me lembrou, poxa, eu tenho que me preocupar com meu irmão, né? Foi essa mensagem que eu pensei pro dia de hoje. Eu tenho que me preocupar, eu tenho que ajudar, eu tenho que, né, buscar saber como é que tá meu irmão. Será que eu posso ajudar de alguma maneira? Sabe? Eu tô o tempo todo preocupado com o bem-estar do meu irmão, ou eu vou para a igreja, sento, assisto o culto e vou embora e não quero saber da vida de ninguém, né? Eu acho importante a gente estar o tempo todo, ó, não é que você vai se meter na vida das pessoas, não, mas que você vai, poxa,
aquele irmão ali, por que foi que ele faltou o culto? Por que ele está agoniado? Por que ele está apressado? Por que ele não vem? Por que está acontecendo alguma coisa, irmão? Como é que tá? Você está bem? Então, sabe assim, eu acho importante a gente estar o tempo todo se preocupando e ouvindo, e sempre que você puder se disponibilizar. Não espere o irmão pedir, né? Muitas vezes o irmão ele nem vai pedir, né? O irmão às vezes ele tem vergonha, não quer falar, sabe? Mas veja, esse etíope aí, ele foi lá simplesmente, ninguém pediu, ninguém falou, ele foi lá e ajudou. Então, às vezes você pode também chegar e dizer, irmão, ó, tá aqui uma ajuda, né? Quero lhe ajudar, posso fazer alguma coisa por você, né? Que muitas vezes você vai estar fazendo muita diferença na vida do irmão. Gostei bastante aí desse exemplo desse etíope, né? Que ajudou Jeremias a sair, né, do fundo do poço. Você pode estar ajudando alguém a sair do fundo do poço também, não literalmente, né? Mas numa situação difícil. Beleza, foi muito legal. Jeremias 38, pessoal, mas não acabou a semana. A semana tinha mais coisa para a gente ler, muita novidade, muita coisa boa também. E no capítulo 39 teve muita coisa boa também, não foi não, Fernando? Diz aí pra gente como é que foi. Daniel, muito oportuno esse comentário seu aí, do capítulo 38, versículos 7 a 13. Esse etíope aí, esse Obed-Meleque, não é isso? Esse homem, Isso. você falou aí, ele ajudou Jeremias, ele foi lá, se compadeceu. Meu irmão, tô me arrepiando aqui, sinceramente. Porque eu vejo nisso que aqueles que fazem o bem, aqueles que agem com justiça, Deus recompensa. Vê o que aconteceu, meu irmão. No capítulo 39, versículo 15 a 18. Veja só. Antes, como João sempre fala, a gente tem que entender que o capítulo 29, Jerusalém foi tomada, né? Os babilônios chegaram, tomaram Jerusalém, né? Tudo que Deus tinha falado através de Jeremias aconteceu. O povo foi levado, estava sendo levado, mas esse homem que você falou aí, Obed-Meleque, né? Do capítulo 38, que ajudou Jeremias. Vê só o que aconteceu com ele. Eu vou ler aqui os versículos 15 a 18 do capítulo 39, para a gente entender a recompensa, o que Deus faz com aqueles que agem com justiça, a justiça de Deus. Vê só. Diz assim, ora, quando Jeremias ainda estava detido no pátio da guarda, né? A palavra do Senhor tinha vindo a ele dizendo, vá e diga a Obed-Meleque, aquele etíope, vai e diga a Obed-Meleque, o etíope, que assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, eis que eu cumprirei as minhas palavras contra esta cidade, para o mal e não para o bem. Elas se cumprirão diante de você naquele dia. Mas, versículo 17, mas a você eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e você não será entregue nas mãos dos homens de quem tem medo, pois eu certamente o salvarei. Você não cairá à espada, a sua vida lhe será por despojo, porque você confiou em mim, diz o Senhor. Eu achei interessante, irmãos. Interessantíssimo. E isso me remeteu a um salmo. O salmo está aqui, olha, notei aqui. O salmo 91, 7 e 8, que diz, caiam 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita. Você não será atingido. Somente com os seus olhos, você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Então, aqueles que agem com justiça diante de Deus, mesmo que ele esteja no meio do perrengue maior do mundo, no meio da guerra, Deus protege eles. Deus protege. Então, eu achei interessante esse etíope, né? Obed-Meleque. Nunca vou esquecer mais o nome desse homem, né? Trouxe para a gente um bom exemplo, né? E um ensinamento, uma referência de como nós devemos agir. E veja só, ele não agiu com interesse, ele agiu com a justiça de Deus. E Deus recompensou esse homem. Maravilha. Aí eu digo, maravilha, João. Maravilha, Daniel. Maravilha, maravilha, que bênção, né? Eu ia dizer exatamente isso, Fernando, que ele, quando ajudou Jeremias, né? Com certeza ele não tinha interesse nenhum, nem estava pensando, eu acho, nisso, né? E Deus foi lá e abençoou, sabe? Isso é uma mensagem
Muito importante, pessoal. A gente sempre pode ajudar. Você pode dizer, Daniel, eu não tenho condições. Daniel, eu ganho pouco. Daniel, eu não tenho tempo. Daniel, olha, você sempre pode ajudar alguém. Por pior que seja a sua situação, por menor que sejam seus recursos, você sempre pode ajudar alguém, sabe? E Deus vai recompensar, né? Deus vai recompensar, com certeza. Deus está olhando todas as nossas obras, sim. Com certeza, né? E maravilhoso esse exemplo, e que bom, né? Que ele foi, veja aí, né? O rei Nabucodonosor foi lá, né? Destruiu tudo e ele estava lá, seguro, né? Não ia acontecer nenhum mal com Obed-Meleque. Muito legal, Fernando. Resumão aí de Fernando de Jeremias 39. E aí, João, como é que foi então para você? Como é que foi a leitura aí de Jeremias 39, João? Fala aí pra gente. É bom relembrar que Fernando já relembrou. Então, eu já estou tranquilo aqui. Agora, novamente, vai comigo. Agora, preste atenção agora. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei, nada temerei, nada temerei. Daniel, anota aí para quarta-feira, mais um. Você tem medo de quê? Você tem medo de quê? Em quem você tem confiado? Tá aqui, ó. Nada temerei. O versículo foi o 17 e Fernando fez a leitura de tudo. Então, foi perfeito. É só entender que Jesus é a nossa esperança. Amém, amém. Tô anotando aqui, viu? Tô anotando os cânticos pra gente cantar na próxima quarta-feira. Valeu, João. Olha aí, ouve, ó Israel, e esse aí, ó, nada temerei. Você não pode perder o culto de oração da próxima quarta-feira, que a gente vai estar lá cantando e relembrando, né? Relembrando também a leitura de Jeremias, quando a gente estiver cantando. Valeu, João. Que coisa boa, pessoal. Jeremias capítulo 39, né? Eu gostei muito esse capítulo, realmente me mostrou muito o cuidado de Deus, né? O cuidado de Deus com Jeremias, Nabucodonosor tomando conta da cidade, destruindo tudo, tocando fogo em tudo, né? Aquele momento mais aguardado, vamos dizer assim, né? Menos aguardado para o povo judeu, né? O povo judeu não queria que chegasse aquele momento, né? Não acreditava que chegasse aquele momento, mas chegou aquele momento que Nabucodonosor foi lá e nesse momento de guerra, nesse momento de destruição, estava lá Jeremias protegido, né? Jeremias como Deus deu a sua promessa realmente de não acontecer nada com Jeremias. E de quebra, né? Não aconteceu nada também com o como o Fernando falou. Então eu vi muito nesse capítulo aí a proteção de Deus, Deus cuidando em meio à tempestade, em meio a furacão, em meio à guerra, em meio a qualquer coisa, irmão, que você estiver passando na sua vida, não importa aí a tempestade. Veja onde Jeremias estava, no meio, Nabucodonosor invadindo, né, botando para, né, gerar lá na cidade, tocando fogo em tudo, e Deus estava lá protegendo Jeremias. Então, ó, se você estiver no furacão, se você estiver na maior dificuldade, não esquece, Deus está cuidando de você, Deus está te protegendo também, né? Deus está cumprindo as suas promessas. Achei bem interessante aí no olho do Jeremias, no olho do furacão, né? Como a gente costuma dizer aqui, que Deus estava lá protegendo, nada aconteceu com Jeremias, né? E inclusive que foi ordem do próprio Nabucodonosor. No versículo 12 ele diz aqui, ó, trate de cuide bem dele e não lhe faça nenhum mal. Faça com Jeremias o que eu lhe disser. Então, ordens direto do próprio Nabucodonosor, preocupado, né, com a segurança e com a integridade de Jeremias. Já achei sensacional. Deus usando outras pessoas, né, para cuidar do seu povo, para cumprir as suas promessas. Maravilha, muito bom. Jeremias 39, né? Que viagem maravilhosa aí, né? Jeremias 39, e teve mais coisa interessante também em Jeremias capítulo 40. Foi dia de live, né? Participação aí especial. Convidei o nosso irmão Newton para participar comigo da live e a gente leu Jeremias 40, onde fala de um governador aí, um governador chamado Gedalias. Conta aí pra gente como foi, Fernando. Interessante, fala desse governador, né? E eu vou ler aqui os versículos de 1 a 3 para eu fazer um breve comentário aqui que me chamou a atenção. E vocês falaram sobre isso um pouquinho, eu achei muito interessante. Na sexta-feira, dia 23, não foi? Dia 23, você e o irmão Newton, lá do Paraná, não é isso?
Ele fez... Ele é de Curitiba. De Curitiba. Achei muito interessante esse comentário e me chamou a atenção. Eu vou ler aqui, eu vou tomar a liberdade para ler aqui, e depois João lê o restante aqui. Versículo 1 do capítulo 40, diz assim: a palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor, depois que Nabuzaradã, o chefe da guarda, o pôs em liberdade em Ramá, estando ele amarrado com correntes no meio de todos os cativos, todo o cativeiro de Jerusalém e de Judá, que estavam sendo levados cativos para a Babilônia. Aí o chefe da guarda, versículo 2, o chefe da guarda chamou Jeremias de lado e disse: o Senhor, seu Deus, pronunciou esta calamidade contra este lugar. Agora o Senhor trouxe e fez o que tinha anunciado. Tudo isso aconteceu porque vocês pecaram contra o Senhor e não obedeceram a sua voz. O que me chamou a atenção? Esse homem, né, podemos dizer, um inimigo, né? Alguém que vinha de fora, que estava tomando conta do lugar do povo de Deus ali, estava expulsando, e eles deveria ser a última pessoa a chamar a atenção do povo de Deus. Mas ele chega e diz: olha, tudo isso está acontecendo, Deus anunciou isso. E tudo isso está acontecendo porque vocês não ouviram, né? Porque vocês não ouviram a sua voz, não obedeceram a sua voz. O que me chamou a atenção, Daniel, João, irmãos, é que muitas vezes o ímpio, ele chega para nós, né, cristãos, e ele nos dá lições de moral. Diz: olha, vocês não obedecem o Deus de vocês não fazem o que ele manda, vocês não agem com justiça. Então, isso é uma advertência, né? Foi advertência para nós hoje. Eu achei muito interessante e destaquei esse ponto, porque a gente precisa ter cuidado, né? Para o inimigo não chegar, né? Fazer rebuliço em nossa vida e depois dizer: eu fiz porque vocês não obedeceram o rei de vocês, não obedeceram o Deus de vocês. Então a gente precisa ter cuidado com isso. Eu vejo na minha vida, eu preciso ter cuidado para não ser advertido por um inimigo. Eu fico pensando, que vergonha, né? Que vergonha a gente ser advertido pelo ímpio, pelo inimigo. Ele parece até que ele é mais fiel, mais crente do que a gente, né? Então é um ponto a ser pensado, meu irmão. Exatamente, Fernando, exatamente. Foi uma coisa que eu pensei muito durante a live, né? É uma vergonha grande, né? Assim, você ser repreendido por um irmão, né? Um irmão seu te advertindo é uma coisa, mas, né, você que deveria dar o exemplo para o mundo, e o mundo que está te advertindo, te dizendo: que história é essa? Por que você está fazendo isso, né? Cadê a sua obediência? Sabe? Ó, tá acontecendo isso porque você não obedeceu ao seu Deus, né? Ao Deus de vocês aí, sabe? Eu achei bem vergonhoso, realmente. E me lembrou uma historinha que eu vou contar daqui a pouquinho, mas antes, deixa eu ver aí, João 3,16, como é que foi aí a leitura? João, tem mais um hino, será que tem mais um hino aí de Jeremias 40, João? Fala aí pra gente. Não há ferrolho, né? Não há ferrolho porque as correntes foram libertadas, né? Na verdade, Jeremias foi liberto das correntes, né? Então, não há ferrolho, né? Né? Então, seria mais ou menos nessa linha. Então, eu fiquei com o versículo 2, o mesmo que Fernando, então estamos na mesma linha, e Jeremias foi solto das correntes, e você, meus amados ouvintes, vocês já foram libertos, né? Então, quem cuida de você? Na realidade, a gente só precisa ver. Então, o Fernando já falou tudo, então só fica a dica aqui: liberte das correntes dos pecados hoje. Então, esse seria o final do quarentão, do capítulo 40 de Jeremias. Quarentão. Amém, amém. Valeu, João. A historinha que eu estava lembrando aqui, pessoal, sobre essa questão de vergonha, não sei se vocês já ouviram, eu vou contar rapidinho aqui essa historinha. Existia uma igreja, e de lado da igreja existia um bar. E esse bar fazia muita zoada, fazia muito barulho, fazia muita confusão. E o povo da igreja começou a orar a Deus para que esse bar saísse dali, né? Para que esse bar parasse de incomodar a igreja. Então os irmãos fizeram várias campanhas de oração para que esse bar saísse dali. Num certo tempo, alguns meses depois, deu uma chuva muito forte nessa região. Caiu um raio
em cima do bar e tocou fogo, né? Pegou fogo o bar, sabe? Queimou tudo, né? Depois da chuva, queimou tudo, foi totalmente destruído. E aí o dono do bar foi na justiça pedir indenização, processou a igreja porque o raio tinha caído, né, em cima do bar. E aí o povo da igreja começou a dizer: que história é essa? A gente não tem nada a ver com isso, não. Que história é essa? O bar pegou fogo aí, a gente não tem culpa, não. Te vira aí, sabe? E aí o dono do bar disse: mas vocês não oraram? Não foi vocês que pediram a Deus, vocês, né? Não foi vocês que pediram a Deus para acontecer isso, e agora acontecendo, vocês dizendo que não foi vocês, sabe? E eu achei bem interessante essa. E às vezes a gente não acredita realmente no que a gente está pedindo, né? A gente não bota fé exatamente naquilo que acontece, e muitas vezes a gente pede e acontece, e a gente nem vê que foi obra de Deus, né? Não vê, a gente às vezes não tem tanta fé. Você vê, o dono do bar foi lá processar a igreja porque o dono do bar acreditou mais que foi o resultado da oração, né? Ele acreditou mais no resultado da oração do que a própria igreja estava acreditando no resultado da oração. Interessante. Então, pessoal, fica essa meditação para a gente. É nossa responsabilidade dar o exemplo, tá certo, pessoal? É muita responsabilidade o nosso proceder, o nosso caminhar. Todo mundo está nos observando, sabe? Todo mundo está, né, olhando nossa conduta, sabe? E a gente precisa realmente dar o exemplo para a gente não ser repreendido, para a gente, né, dar esse exemplo bom e não ao contrário, tá certo? Ser o exemplo de Cristo. E aí, João, me lembrou um cântico que a gente até cantou na quarta-feira, que a beleza de Cristo se veja em mim, né? A gente cantou na quarta-feira, que a beleza de Cristo se veja em mim, justamente esse exemplo que a gente precisa dar para o mundo, e não o mundo dando exemplo para a gente. Beleza, pessoal, essa foi a leitura, essa foi a viagem que a gente fez em Jeremias, do 36 ao capítulo 40, quanta coisa boa, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham se edificado principalmente, deixa seu curtir, né, comenta aí, tá certo, deixa seus comentários, como é que a palavra de Deus falou com você, coloca aqui para a gente saber também, para a gente se edificar sempre junto com você. Manda o link desse podcast para outras pessoas também se edificarem, meditarem. Vai que alguma dessas mensagens aqui alguém está precisando ouvir, alguém está precisando meditar. Foram tantas mensagens, né, que a gente falou, tantos pontos importantes. Pode ser que alguém esteja precisando. Beleza, pessoal? Esse foi o Leia a Bíblia Cast, episódio 17, mas ainda não acabou, porque vai ter PP hoje ou não vai ter, João? Tem PP por aí? Tem PP, né? Tem um mote que desde da segunda-feira, né? Sempre pega a segunda, não ande por maus caminhos. Na terça, ouça Deus. Na quarta, se renda hoje e tenha vida eterna com Deus. Na quinta, confie em Deus sempre. E sexta, liberte das correntes dos pecados hoje, né? Então esse é o mote. Então fica assim, vamos lá. Antes de tudo, fé. Depois de tudo, gratidão. E no meio, Jeremias e Deus no coração. De 36 a 40, vamos embora pro resumão. Ande, ouça, confie, meu irmão. Liberte-se e saia desta escravidão. Jesus, a nossa esperança, quer lhe dar uma vida grande, meu irmão. Saia do caminho da perdição. Entregue sua vida, meu irmão. Avisa a vizinhança que Jesus é a nossa esperança. Maravilha, maravilha. Glória a Deus. Gostei. Muito legal. Esses motes de João, eu sempre fico pensando que ele vai dizer alguma outra coisa, que ele vai rimar com alguma outra coisa e ele aparece com outra palavra. Muito legal. Valeu, João. Que Deus te abençoe, pessoal. Olha aí, tá vendo como é divertido, como é bom, né? A gente pode, com certeza, aproveitar de todas as formas a palavra de Deus. Esse foi o pré-poema, porque agora vem o poema. O poema preparou alguma coisa aí pra gente. Fernando sempre prepara com tanto carinho aí, né? Um texto pra gente meditar no finalzinho do Leia a Bíblia Cast. Conta aí pra gente como é que foi, Fernando. Eu quero dizer, né? A Noemi, ela mandou semana passada uma frasezinha e eu usei aqui, né? 2 frases. Ela mandou aqui dizendo: mesmo com nuvens escuras no céu, a palavra do Senhor é como mel. Isso era suficiente, né? Mas eu aumentei um pouquinho. E eu quero dizer aos irmãos que estamos ouvindo, nós não somos profissionais de poesia, mas é uma alegria a gente poder compartilhar, né?
e também usar um pouco disso para nos edificar, que nos edifica. Aí eu complementei aqui, da seguinte forma: mesmo que tudo pareça estar perdido, mesmo com nuvens escuras no céu, para quem obedece à voz de Deus, a palavra do Senhor é como mel. Não se aflinja, não fraqueje ou desanime. Acredite que a vitória vai chegar. Vá em frente e obedeça à voz divina. Siga firme e nunca pare de sonhar. Mesmo que tudo pareça estar perdido, mesmo com nuvens escuras no céu, para quem obedece à voz de Deus, a palavra do Senhor é como mel. A palavra se fez carne nesse mundo, habitou entre nós e trouxe luz. Clareando e achando os perdidos, não hesitou ao deparar-se com a cruz. Mesmo que tudo pareça estar perdido, mesmo com nuvens escuras no céu, para quem obedece à voz de Deus, a palavra do Senhor é como mel. Vá sem medo e obedeça à voz dos céus. Siga o exemplo do nosso Salvador, que venceu todas as batalhas desse mundo, e as armas que ele usava era obediência e era amor. Mesmo que tudo pareça estar perdido, mesmo com nuvens escuras no céu, para quem obedece à voz de Deus, a palavra do Senhor é como mel. Obrigado, irmãos. Amém. A palavra é doce como mel. Olha aí, participação de Noêmia. Ficou lindo, viu? Ficou lindo aí. Valeu, Fernando. Que Deus te abençoe. Deus abençoe Noêmia. Deus abençoe todos vocês. Fechando com chave de ouro esse Leia a Bíblia Cast, capítulo 17, pessoal. Foi uma bênção estar com vocês. Que vocês tenham se edificado. Semana que vem tem mais. Semana que vem tem mais Jeremias para a gente meditar. Vai ter mais PP, vai ter mais poema. Mande aí seu mote também, que João e Fernando aí vão trabalhar e deixar lindão aí como foi esse de hoje, como sempre. Valeu, pessoal. Não esquece do like. Deus abençoe. Bom domingo a todos. Boa semana, né? Independente aí de quando você estiver ouvindo. Fique com Deus. Até o próximo Leia a Bíblia Cast. Valeu. Tchau, tchau.